Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel? Essa é a 12ª lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, na 12ª, vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo. Romanos 8,2 diz assim: Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Através do Espírito Santo, a Igreja de Cristo firma-se diante do mundo como a agência por excelência do Reino de Deus. Em 2 Coríntios 3, 4-11, 4:1, diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como diz nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessas excelentes glórias. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aos irmãos coríntios, o apóstolo Paulo realça agora a sublimidade do ministério do Espírito Santo. Doravante, haviam eles de reconhecer que a excelência do que até então haviam conseguido não se achava neles, e sim no Consolador que o Pai, de forma tão dadivosa, lhes havia concedido. Estudemos, pois, o ministério do Espírito Santo, tendo sempre em mente esta verdade. O Senhor Jesus não nos deixou só, Ele enviou-nos o Espírito da verdade. O ministério do Espírito Santo é a atuação direta da terceira pessoa da Santíssima Trindade na vida da Igreja, guiando, consolando e orientando os fiéis no cumprimento das ordens que o Senhor Jesus nos deixou. Tendo começado no dia de Pentecostes, esse ministério há de prosseguir de forma ininterrupta até o dia em que Cristo vier arrebatar os santos. Vejamos, porém, como era o ministério do Espírito Santo do Antigo Testamento. O Espírito Santo, no período da Antiga Aliança, não era dado por intermédio de efusões, ou seja, não era derramado. E, sim, era concedido de acordo com as necessidades do serviço divino. Juízes 6:34 e 1 Samuel 10:6 fala sobre isso. O caso mais parecido com o derramamento do dia de Pentecostes encontramos em Números, capítulo 11, 16-30. Nessa passagem vemos que, de uma só vez, 70 anciãos foram agraciados com o Espírito do Senhor. Mesmo assim, esse episódio não pode ser considerado uma efusão do Espírito Santo, mas uma repartição ou compartilhamento da terceira pessoa da Trindade. O profeta Joel, porém, antecipa que, nos últimos dias, o Senhor haveria de derramar de seu Espírito sobre toda a carne. De acordo com o relógio divino, os últimos dias começaram a correr a partir do dia de Pentecostes. No Novo Testamento, já na abertura do Novo Testamento, encontramos
o precursor de Cristo anunciando a realidade do batismo no Espírito Santo, Mateus 3,11. Mais tarde, já prestes a encerrar o seu ministério, o Senhor Jesus fala da vinda do Consolador. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14:26. E a realidade da efusão do Espírito Santo cumpre-se de maneira plena no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:42. A partir desse dia, a Igreja de Cristo, inaugurada no Pentecostes, passou a usufruir de uma série de recursos sobrenaturais que lhes possibilitariam cumprir cabalmente as tarefas que lhe havia confiado o Senhor Jesus. Mas, antes que tratemos desse assunto, vejamos como o Espírito Santo atua na vida do pecador. Como um homem se há de justificar diante do seu Criador? É a pergunta que o ser humano vem fazendo desde que nossos primeiros pais foram destituídos da glória divina. Por si só, o homem jamais será justificado, pois as nossas obras fazem separação entre nós e Deus. No entanto, com a assistência do Espírito Santo, podemos alcançar não somente a justificação, como também a adoção de filhos e a santificação. Na conversão, ao discorrer sobre a atuação do Espírito Santo na conversão do pecador, o Senhor Jesus afirmou: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." João 16:8. Sem essa assistência prestada pelo Espírito Santo, nenhum homem haveria de se converter, pois o coração humano é mau continuamente. No entanto, o Espírito de Deus é suficientemente persuasivo para levar o mais vil pecador a arrepender-se de seus pecados. E esse arrependimento leva o homem a experimentar o milagre da regeneração. Na justificação, já regenerado, o homem é automaticamente justificado, ou seja, passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse pecado em toda a sua vida. Neste sentido, a justificação é mais que um mero perdão, é uma declaração judicial pela qual o pecador arrependido é declarado justo por Deus. E neste processo, o Espírito Santo atua de maneira decisiva. João 16:10 fala sobre isso. Na santificação, a santificação também é o processo operado pelo Espírito Santo que leva o pecador arrependido a separar-se do mundo, a fim de se dedicar integralmente a Deus. A semelhança dos passos iniciais de nossa conversão, nesse processo, a atuação do Espírito Santo também é imprescindível. Romanos 1:4 fala sobre isso. O Espírito Santo na vida da Igreja o Espírito Santo vem atuando desde a sua fundação, no dia de Pentecostes, e só há de encerrar sua missão com respeito aos assuntos dessa dispensação por ocasião do arrebatamento. O Espírito Santo, como Consolador enviado por Cristo, assiste à Igreja em todas as necessidades desta. O Espírito Santo orientou a Igreja em todas as suas investidas missionárias, haja vista o comissionamento de Barnabé e Paulo. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse Espírito Santo:
Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos 13, 1 a 2. Em todos os passos de Paulo, o Espírito Santo se fez presente, orientando e resguardando os serviços de Cristo. E, assim, o Evangelho de Cristo chegou aos mais distantes recantos do Império Romano. Os dons espirituais. Através dos dons espirituais, a Igreja de Cristo conhece, fala e age de forma sobrenatural. Foi o que Paulo deixou claro aos irmãos de Corinto. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 6, 7 fala sobre isso. Os dons espirituais auxiliam a Igreja a cumprir a sua missão e a manifestar a glória de Deus. É uma das facetas mais eficientes do ministério do Espírito Santo na atual dispensação. Os dons ministeriais, apesar de sua importância, os dons espirituais não foram deixados para dirigir a Igreja. Sua função é consolar, edificar e exortar os fiéis. A administração da Igreja está a cargo dos dons ministeriais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4,12 fala sobre isso. Por conseguinte, através dos dons espirituais e ministeriais, vai o Espírito Santo aperfeiçoando a Igreja. No testemunho de Cristo, por intermédio dos recursos que o Espírito Santo nos colocou à disposição, temos condições de apresentar ao mundo um testemunho vivo e eficaz de Cristo Jesus. Aliás, uma das missões do Espírito Santo na atual dispensação é exatamente glorificar a Cristo. Pouco antes de ser assunto ao céu, o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Portanto, usemos os recursos que o Espírito Santo colocou à nossa disposição para que sejamos em tudo fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Dessa forma, cumprir-se-á em nossa vida as palavras finais de Atos dos Apóstolos, pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28:31. Que você possa estar todos os dias da sua vida se consagrando ao Espírito Santo de Deus e pedindo os dons espirituais e que através de seus frutos você seja reconhecido como servo ou serva de Deus. Que Deus possa estar abençoando sua mente e seu coração, querido ouvinte, e que você possa fazer dessas palavras um bálsamo para a sua vida cotidiana. Em Cristo Jesus. Amém.